Isso está dentro, obviamente, do contexto da política econômica atual do governo, né, do governo Temer. Isso é antes do governo Temer, mas, obviamente, o reflexo está chegando até agora. Ou seja, o governo Temer hoje também está completando um ano e nós vamos ter dois olhares, o olhar político e o olhar econômico. O nosso comentarista, o Richard Rittenband, está aqui conosco. Boa noite, Richard. Vamos chegar aqui perto, então, para a gente poder comentar. Bem-vindo aí. Tudo bem? Obrigado. Bom, esse primeiro ano do lado econômico, né, do governo Temer, mais vitórias, mais derrotas, empatou, como é que está? Eu acho que a gente teve mais vitórias, né? Mas é importante as pessoas entenderem que quando você toma determinadas medidas econômicas, elas levam um certo tempo. Então, às vezes, medidas que foram tomadas até antes do Temer assumir, a economia seguindo o seu curso, começaram a dar frutos dentro desse recorte que a gente está fazendo de um ano. Então, a primeira tela, a gente vai ver, por exemplo, a inflação oficial, né? Vamos lá. O IPCA. Em maio de 2016... Ou seja, quando o Temer assumiu. Exatamente. Aqui, tá. A inflação acumulada nos últimos 12 meses era de 9,32%. As pessoas também vão lembrar que chegou a 2 dígitos, né? Esse acumulado de 12 meses. E hoje, agora em maio de 2017, ela caiu mais pela metade. Olha lá, está 4,08%. Ou seja, inclusive abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Então, assim, teve uma desinflação brutal, assim. Então, a guerra que a gente tinha contra a inflação, ela já foi vencida, as expectativas inflacionárias para os próximos anos também são próximos da meta, só que a gente vai ver o custo depois social disso, que foi muito grande. A próxima tela. Isso. A gente tem a taxa de juros, né, da Selic. A Selic, em maio, quando o Temer assumiu, era 14,25%. E a partir de outubro ela foi sofrendo reduções. Espera um pouquinho. Quem era o presidente do Banco Central aqui? Era o Tom Bini, né? Aí depois Tom Bini e aí depois virou o Ilan Goldfein. Tá, então aqui houve uma troca também de presidente. Isso, uma então, troca. O Banco Central, de um ano para cá, também teve teve uma troca. Teve uma troca. Teve uma troca, exatamente. Entrou o Ilan aqui. Ilan Goldfein. Ele teve uma janela que ele poderia até ter começado, a gente até discutiu isso no jornal, reduzido mais os juros. Mais do que isso? Isso, mais rapidamente. E se ele demorasse, fosse cauteloso, ele teria que ser mais agressivo. Então, você vê que hoje está de 14,25 está 11,25. Vai ter uma reunião agora do Copom no final do mês. E a expectativa, Heródoto, é que caia no mínimo 1 ponto. Mínimo de 1. E muitas apostas já para 1,25. Ou seja, agora, no fim do mês pode bater 10%. Tá, Richard, agora é o seguinte. Se a inflação está em 4, eu coloco o 4 da inflação nesse pedacinho. Isso. Então significa que esse pedação aqui, que é o juro real, exatamente. Está muito grande, hein? Está muito grande, mas esse juro real, Heródoto, chegou a ser mais de 8%, 9% ao ano. E as pessoas ainda falavam, insistiam quando debatiam, quando a gente colocava isso, uma proposta desse tipo, tem que reduzir os juros. Não, imagina, a inflação ainda vai... Eu estou ganhando dinheiro, não quer reduzir os juros. A inflação vai enchendo o bolso de grana. A inflação vai demorar para cair, só que a inflação é um indicador atrasado, ela leva tempo e de repente ela cai de uma vez, cai de madura, né? E ela caiu bruscamente, mas assim, a taxa de juros real ainda é muito alta, por isso que até o final do ano a taxa de juros vai ser 8,25% ou 8%. Tirando a inflação, o nosso juro real vai para mais ou menos uns 4% ao ano. Que ainda é alto, hein? É um dos maiores do mundo ainda, se não o maior, né? Depende, a gente vai brigar com a Rússia ainda nesse fim do ano. Chama o Putin. Mas por que a inflação também caiu tão bruscamente? Infelizmente, você tem um custo social muito grande, que é uma recessão brutal. Então, peraí, então aqueles dois eu posso considerar vitória. Agora vamos falar da derrota, então? Uma derrota momentânea, que é o desemprego. Quando o Temer assumiu, você tinha 11,5 milhões de desempregados, subiu para 14 milhões de desempregados. Só que assim, a taxa de desemprego é um indicador que ele demora a piorar. Então, por exemplo, começa uma crise, o empresário fala, mas será que essa crise é duradoura? É caro demitir o funcionário, depois eu tenho que treinar de novo, vou esperar. Aí demora. Lembra que a gente ficou um bom tempo no chamado pleno emprego, taxas de desemprego baixíssimas. 4, 5% no máximo de taxa de desemprego. E o caminho da recuperação é a mesma coisa. Então, a economia começa a se recuperar primeiro, e aí os empresários falam, olha, será que a crise realmente passou? Será que eu posso voltar a contratar? Então, leva tempo. A expectativa é que a taxa de desemprego ela comece a cair. Então, peraí. Então, ele recebeu o governo da Dilma
Com 11 milhões e meio de empregados. Isso. E em um ano ele aumentou mais 3 milhões, é isso? Isso, exatamente. E a tendência agora é cair esse número de desempregados a partir aí dos últimos meses do ano e entrar em 2018 caindo mais ainda, porque a economia vai estar se recuperando, o PIB vai estar crescendo a taxas mais compatíveis, 2,5% ao ano pelo menos. Ok, bom. Dólar, né? Estava 3,47, chegou a bater 4,24, né, em setembro de 2015. Hoje está 3,12. Alguns podem achar isso uma vitória. Ah, agora eu posso viajar, está mais barato. É o meu caso. Mas para o país, o ideal era que o Banco Central tivesse segurado esse dólar por volta de 3,50, 3,60 ou até mais, para manter a competitividade dos nossos produtos. Mas com 3,12 não dá para manter a competitividade? Não, caiu muito, está muito apreciada essa moeda, a taxa de câmbio no Brasil está fora do lugar, a gente já não tem a mesma competitividade que a gente tem. Aí se pergunta, mas o câmbio não é para flutuar? Então... O câmbio tem a flutuação suja, que é o quê? É o Banco Central fazendo intervenções pontuais, ele poderia simplesmente zerar todos aqueles instrumentos que ele utilizou para intervir no câmbio quando teve aquela disparada que foi até 4,24. E tem outra coisa maravilhosa também. Você vai abrindo a economia aos poucos, de forma estratégica, aumenta as importações, demanda por dólares, naturalmente você desvaloriza a moeda até equilibrar ela. Então, assim, você quer reduzir a alíquota de importação? Imagina a gente chegar, o câmbio está 4,30 ou 5, Heraldo. A gente fala, quer vender no Brasil? A gente vai reduzir, não precisamos mais de alíquota de importação. Então, a gente reduz aqui, você reduz ali. Então, é um instrumento, é uma estratégia interessante. Risco país. O que quer dizer, desculpa, o que quer dizer risco país? É uma visão do estrangeiro em relação aos títulos da dívida de determinado país. Então, é quanto um país paga em percentual acima do Tesouro Americano, Estados Unidos, que é considerado o mais seguro do mundo. Então, por exemplo, em maio de 2016, quando o Temer assumiu, era 375 pontos. Quer dizer o quê? Quer dizer que os títulos brasileiros no exterior, eles tinham que pagar o que pagava o título americano, mais 3,75% a mais de juros. Ou seja, quanto maior, e isso pior, porque estão te cobrando mais taxa de juros. Para pegar dinheiro lá fora, fica mais caro. Mais caro. Agora caiu para 255. Então, você tem uma percepção externa melhor e se aproximando daquele patamar, lembra do investment grade, do grau de investimento, que seria por volta aí de 200 para baixo. Então, já externamente, os investidores estão olhando com melhores olhos o Brasil. Ok. Petrobras, né? Que a gente falou agora que... Exatamente. A Petrobras ela sofreu uma série de mudanças de gestão, parou de subsidiar a gasolina no Brasil, tem um mecanismo de preço que começa a acompanhar a flutuação do mercado internacional, está reduzindo a dívida, vendendo ativos, diminuindo de tamanho. Aquela Pasadena também. Ela está novinha, aquela Pasadena. Ali vai ser um prejuízo brutal. Ficando mais enxuta, aumentando a produção e o mercado antecipa isso. Então, você vê, em maio de 2016 estava 9,79 e hoje 15,50. Então, Heródoto, pelo menos aquele seu dinheiro do FGTS já subiu 50% aí no último ano. Estou perdendo só 50%, é isso? Mas ainda está longe ali do pico, né? Que foi 50%, mas assim, está no caminho certo. Tá, mas quanto foi também. O pico aqui? R$50. R$50. Isso. Chegou a bater R$50. R$50. Caiu até 9 cacetado. E agora está em 15. Assim, no geral, o que a gente pode falar, então a gente teve mais vitórias que derrotas, está indo numa direção certa, tem muito a ser feito, tem as reformas estruturais que aí estão sendo para votar. O do BN10, isso é importante a gente falar, fizeram um gol de placa, na minha opinião, que foi o quê? Você tinha a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que é essa taxa que a gente viu de pai para filho, subsidiado. Qual que é a proposta? Nos próximos 5 anos, criar a taxa de longo prazo. O que é a taxa de longo prazo? Vai ser uma taxa de juros de mercado. Nos próximos anos, ela vai convergir, não vai ter mais subsídio. Porque quem pagava essa diferença, Heródoto? Eu ia pedir uma grana. Quem pagava essa diferença? O contribuinte. Você disse assim, agora que eu ia pegar uma grana emprestada no BNDES, você vem com uma história dessa?